Olá, alunos do 5º ano da Rede Municipal de Porto Feliz. Vamos para mais uma aula de matemática do EMAI. Estamos na 10ª videoaula e hoje nós vamos trabalhar da página 69 à página 73. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre poliedros. Lembram daqueles sólidos geométricos? Vocês já construíram alguns. Então, eu sei que vocês guardaram aqueles que vocês construíram e vocês vão pegar agora porque a gente vai usar nessa aula. Os poliedros são formas geométricas espaciais que apresentam todas as faces planas. São consideradas espaciais por apresentarem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Então, eu quero que vocês peguem lá o cubo, os prismas, as pirâmides que vocês construíram nas outras aulas, para a gente usar na atividade de hoje. Na página 69, nós temos a sequência 10 e a atividade fala um pouquinho sobre os elementos de um poliedro. Atividade 1. Em um poliedro, podemos identificar as faces, arestas, vértices, conforme mostra a figura, conforme mostra a ilustração. Então, vamos lá. O que é a face? Então, aqui eu tenho o meu cubo. A face é o lado. Então, é a figura plana que compõe o lado desse cubo. No caso do cubo, a figura plana é um quadrado. Então, essa é a face do cubo. Então, o cubo tem 6 faces. Então, os lados são as faces do cubo, tá? No caso do cubo, a face ela é quadrada. E aí nós temos as arestas. O que é arestas? A aresta é a linha, é a reta formada pelo encontro das faces. E temos também o vértice. O vértice é o ponto de encontro das arestas. Deu para entender um pouquinho? Então, vamos para a nossa atividade. Na atividade 2, eu quero que vocês peguem as pirâmides. Nós temos a pirâmide que vocês construíram de base triangular, a de base quadrada, a de base pentagonal e a de base hexagonal. Primeiro, nós vamos usar a pirâmide de base triangular. A atividade diz o seguinte: observando os desenhos de pirâmide, faça junto com o colega a contagem dos vértices, faces e arestas e anote o resultado no quadro. Neste caso, como nós estamos em aula online, nós vamos fazer uma adaptação. Vocês vão contar junto comigo, tá? Então, peguem aí a sua pirâmide de base triangular. Eu coloquei aqui para vocês, ó. E a gente vai primeiro contar os vértices, lembrando que os vértices são o encontro das arestas. Vamos contar junto comigo. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 vértices. Marque aí na tabelinha de vocês. Agora, ainda na pirâmide de base triangular, nós vamos contar as faces. Vamos lá, junto comigo. 1, 2, 3, 4. A base também é uma face. Coloquem lá. 4. E por último, nós vamos contar as arestas. Vamos lá, junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 arestas. Agora, nós vamos pegar a pirâmide de base quadrada. Primeiro, contando os vértices.
Olha lá a pirâmide de base quadrada. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. Agora nós vamos contar as faces. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 faces. Complete o quadro de vocês. E por último, nós vamos contar as arestas. Junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas. Completaram? Então, nós vamos pegar agora a pirâmide de base pentagonal. Então, olha lá, pirâmide de base pentagonal para a gente contar quantos vértices, faces e arestas. Primeiros vértices, junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 vértices. Agora, o número de faces. Vamos ver quantas faces tem essa pirâmide de base pentagonal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 faces. Lembrando que as faces da pirâmide, as faces laterais da pirâmide são todas uma figura geométrica. Lembrando que as faces laterais da pirâmide são triângulos, que são figura geométrica plana. Agora vamos contar as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 arestas. Mais uma pirâmide, agora essa de base hexagonal. Então, começando pelos vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 vértices. Agora as faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 faces. E por último, agora as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Então, nós temos 12 arestas. Vamos lá, nas nossas pirâmides, o que a gente consegue perceber nessas pirâmides? Que o número de vértices, nós vamos ter uma regularidade aqui. Então, nós temos que o número de vértices, é a quantidade de vértices da base, mais 1. É a quantidade de lados da figura da base, mais 1. Então, vamos lá. Se eu tenho essa pirâmide de base quadrada, eu tenho 4 mais 1. Se eu tenho a pirâmide de base triangular, eu tenho 3 mais 1. Tudo bem? Se eu tenho a pirâmide de base pentagonal, eu tenho 5, 5 mais 1. As faces são todas triangulares, né? Então, eu tenho também aqui uma regularidade. O número de faces é
é o mesmo que o número de vértices. E arestas. O número de arestas é o dobro do número de lados do polígono. Então, olha lá, eu tenho a pirâmide de base quadrada, eu tenho aqui que o polígono da base é um quadrado. Então, as arestas vão ser o dobro do número de lados do polígono da base. Então, eu tenho que aqui um quadrado que tem 4 lados. E o número de arestas dessa figura, dessa pirâmide de base quadrada, é o dobro de 4, que é 8. E mesma coisa acontece com as outras pirâmides. Na sequência, nós vamos deixar de lado as pirâmides e nós vamos pegar os nossos prismas. Olha lá, o cubo, o paralelepípedo, o prisma de base triangular, o prisma de base pentagonal e o prisma de base hexagonal. Então, começando aí, também nós vamos fazer a mesma contagem. Fazer a contagem de vértices, faces e arestas dos prismas. E completar esse quadro. Então, pegando o cubo, né? Vamos contar comigo quantos vértices tem esse cubo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o cubo tem 8 vértices. Agora, o número de faces. Lembrando que as faces do cubo são todas quadrados. Então, é uma figura plana, né? E são quadrados. Então, vamos lá. Face. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o cubo tem 6 faces. E o número de arestas? Vamos ver. Lembrando que as arestas são as linhas, né, de encontro das faces. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos 12 arestas. O paralelepípedo, olha lá, né? Nesse caso, a gente tem esse paralelepípedo. Suas faces laterais são diferentes das faces da base. Vamos lá, contando os vértices. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 vértices. Complete aí a tabelinha de vocês. Agora as faces. Vamos contar junto comigo as faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 faces também no paralelepípedo. E por último, as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos 12 arestas. Agora, nós vamos pegar o prisma de base triangular para contar a quantidade de vértices, faces e arestas. Olha lá o prisma de base triangular. Então, nós temos duas bases no formato de triângulo e as suas faces laterais são retângulos, né? Então, contando junto comigo. Primeiro número de vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Nós temos 6 vértices.
faces no prisma de base triangular. E por último, arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arestas. Continuando na tabelinha aí, agora nós vamos pegar o prisma de base pentagonal. Esse daqui, ó. Eu tenho duas bases no formato de um pentágono. E as suas faces laterais são retângulos. Então, eu tenho pentágono e retângulo. As bases, que também são faces, são pentagonais. E agora nós vamos pegar o prisma de base pentagonal. Olha lá, eu tenho que as suas bases, que também são faces, têm o formato de pentágono. E as suas faces laterais têm o formato de retângulo. Vamos contar primeiro de tudo, nossos vértices. Então, contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o prisma de base pentagonal tem 10 vértices. Agora, nós vamos contar o número de faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela tem 7 faces. Então, o prisma de base pentagonal tem 7 faces. Agora, por último, as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, o prisma de base pentagonal tem 15 arestas. Agora, vocês vão pegar o prisma de base hexagonal. Olha lá, tem duas faces, que são as bases, que tem o formato de hexágono. O hexágono tem 6 lados. E as faces laterais são retângulos. Tá? Vamos contar? Então, primeiro nós vamos contar o número de vértices. Contem junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o prisma de base hexagonal tem 12 vértices. Agora, nós vamos contar o número de arestas. Não, nós vamos contar o número de faces, desculpa. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o prisma de base hexagonal tem 8 faces. E por último, o número de aresta. Esse tem bastante arestas. Preste atenção junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, o prisma de base hexagonal tem 18 arestas. Aí, confira com seus colegas as contagens realizadas e destaque alguma curiosidade que você observou ao preencher o quadro. Então, o que a gente percebeu? Qual das faces corresponde à base? Então, olha lá, num prisma, qual das faces corresponde às bases? Então, dependendo do prisma, eu tenho a base
triangular, eu tenho a base hexagonal, eu tenho a base quadrada e assim por diante. Nós temos no prisma a base superior e a base inferior, tudo bem? Nós também vimos que os cubos e os paralelepípedos também são prismas, tá? E o número de vértices é igual ao número de vértices do polígono ao dobro do... Então, olha só, o número de vértices de um prisma é igual ao dobro do número de vértices da figura da base. Então, aqui eu tenho um prisma de base triangular. Então, o número de vértices vai ser o dobro do número de vértices da figura, do triângulo. Se aqui eu tenho 3, então o dobro é 6. Então, num prisma de base triangular, o dobro vai ser 6. 3 vezes 2, 6. Então, são 6 vértices. Num prisma de base hexagonal, eu tenho um hexágono, que tem 6 vértices na base. Então, o número de vértices desse prisma aqui vai ser o dobro. O dobro de 6, 2 vezes 6, 12. Então, esse prisma de base hexagonal vai ter 12 vértices. Já em relação às faces, nós temos que é o número de faces laterais mais 2. Então, olha só, eu tenho um prisma de base triangular, eu tenho 3 faces laterais, mais 2, que é a base, então eu tenho 5 faces nesse prisma. O paralelepípedo, eu tenho 4 faces laterais, mais 2 bases, então eu tenho aqui 6 faces. Então, 4 mais 2. Aqui, no hexágono, eu tenho 6 faces laterais, mais 2, que são as bases. Então, 6 mais 2, 8 faces. E o número de vértices? E o número de arestas? O número de arestas já é o triplo do número da base, do número de arestas da base. Então, olha só, eu tenho esse prisma de base hexagonal. Na minha base, eu tenho 6 arestas. Então, no meu polígono inteiro, o prisma de base hexagonal, ele tem na base um hexágono e na base ele tem 6 arestas. Então, olha só, qual é a regularidade? O número de arestas da figura da base vezes 3. Então, o triplo do número de arestas da base é igual ao número de arestas do poliedro inteiro, do prisma inteiro, tá certo? Então, se aqui eu tenho 6, 6 vezes 3, 18. E isso acontece com todos. O prisma de base triangular, eu tenho 3 arestas na base. 3 vezes 3, 9. Então, o polígono, o prisma, o poliedro, o prisma inteiro, ele tem 9 arestas. Atividade 10.3 diz o seguinte. Número 1. Indique um poliedro que tenha a propriedade indicada em cada linha do quadro. Então, vocês vão olhar esses poliedros que vocês têm em mãos, tá? Os poliedros que vocês têm em mãos, inclusive as pirâmides, e vocês vão ver qual deles tem 4 vértices. Aqui, eu vou conversar com vocês um pouquinho e eu coloquei algumas respostas que são prováveis, tá? São algumas possibilidades de respostas. E vocês podem analisar aí e colocar o que vocês pensaram, tá? Nas que vocês analisaram. Então, um poliedro que tem 4 vértices. Eu coloquei aqui a pirâmide de base triangular.
olha lá, na tabelinha a gente viu que ela tem 4 vértices. Tem 6 faces. Coloquei aqui 3 opções de resposta: o cubo, o paralelepípedo, a pirâmide de base pentagonal. Então, ó, o cubo tem 6 faces, o paralelepípedo tem 6 faces e também a pirâmide de base pentagonal. Olha lá, a pirâmide de base pentagonal também tem 6 faces. Tem 9 arestas. Prisma de base triangular. Olha lá, os prismas de base triangular têm 9 arestas. Tem faces quadradas. Então, olha lá, eu coloquei o cubo e a pirâmide de base quadrada. Tem faces triangulares. Então, quem tem faces triangulares são os prismas de base triangular, né? E também todas as pirâmides. Todas as pirâmides são compostas por faces laterais no formato de triângulo. Quem tem faces pentagonais? Pirâmide de base pentagonal. Então, aqui eu tenho uma pirâmide de base pentagonal. Então, ela tem uma face pentagonal. E também o prisma de base pentagonal. Aqui, o meu prisma de base pentagonal tem 2 faces no formato de um pentágono. Tem 7 vértices. Uma pirâmide de base hexagonal. Então, nossa pirâmide de base hexagonal tem 7 vértices. Tem 8 faces. O prisma de base hexagonal. Olha aqui. O prisma de base hexagonal. Olhem aqui. Eu tenho 6 faces laterais e mais as 2 bases. Então, ele tem 8 faces o meu prisma de base hexagonal. Tem 12 arestas. Então, que tem 12 arestas que a gente pode analisar lá na nossa tabelinha. A gente viu que o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide de base hexagonal. Tem faces regulares. Então, olha lá. Tem faces retangulares. Então, o paralelepípedo e todos os outros prismas. Olha lá, o paralelepípedo tem as faces laterais retangulares, né? E todos os prismas se encaixam nesse item, que eles têm faces retangulares. Tem faces idênticas. No caso que a gente analisou, nós temos o cubo. Mas todos os poliedros regulares, eles apresentam todas as faces com o mesmo polígono. Então, por isso que eu coloquei poliedros regulares. Mas quem colocou somente o cubo ou somente um outro que tenha todas as faces iguais de mesmo tamanho, eles são regulares e aí você pode estar colocando o nominho dele aí. Atividade 2. Confira com seus colegas as respostas apresentadas. Para uma mesma pergunta, podem haver respostas que, embora diferentes, sejam corretas? Em que casos? Sim, pode ser que você colocou um tipo de poliedro e um colega colocou um outro tipo de poliedro. Então, no nosso caso, sim. Por que isso acontece? Isso acontece em alguns casos quando temos os polígonos de base com os mesmos elementos, como por exemplo, o cubo e o paralelepípedo. Então, os dois têm 6 faces. Então, os polígonos das bases são figuras que possuem 4 lados. Neste caso aqui, ó, eles têm figuras como um quadrado ou como retângulo, quadrado, então eles
tem 4 lados. Então, acontece de ter essa coincidência de ter o mesmo número de faces. Atividade 10.4. Observe os moldes que Juliana construiu para montar poliedros. Olha lá, tem o molde número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A atividade diz o seguinte. Número 2, responda. É possível montar poliedros com esses moldes? Será que esses moldes que ela construiu, a gente consegue construir poliedros? Não, né? Porque falta faces. Então, não é possível. Por que não é possível? Estão faltando algumas faces. Na atividade C, complete essas figuras para que sejam possível. Complete essas figuras para que seja possível montar poliedros com elas. Então, vamos lá, completar. Então, a primeira figura aí, eu tenho que seria uma pirâmide de base pentagonal. Então, eu teria uma pirâmide de base pentagonal. E as suas faces laterais, eu só tenho 3 aqui. Quantas que são necessários para completar, para formar uma pirâmide de base pentagonal? Nós vamos ter que desenhar, pode desenhar aí no seu livro mesmo, no quadradinho número 1, as 2 faces que estão faltando. Na 2, eu tenho uma pirâmide de base quadrada. E aí, está dizendo que ela tem 3 faces só. Mas se a base é quadrada, ela precisa ter 4 faces. Então, está faltando uma. Desenhe a quarta face aí. No quadradinho 3, eu tenho uma pirâmide de base hexagonal. Se a base é hexagonal, eu preciso ter... O hexágono tem 6 lados, então eu preciso ter 6 faces. Nesse caso, eu tenho somente 5, então está faltando completar mais uma face. Quadradinho 4, eu tenho um cubo. E um cubo a gente viu que tem 6 faces. No caso aí, só tem 5, então a gente precisa desenhar mais uma face. Paralelepípedo. Nós vimos também que o paralelepípedo tem 6 faces. E aí eu só tenho 5. Então, eu também preciso completar uma face. E o prisma de base hexagonal. Então, esse prisma de base hexagonal, a base tem 6 lados, então ela precisa ter 6 faces laterais. E aí eu só tenho 5 faces laterais, então eu preciso completar com mais uma face lateral. Na atividade 10.5, eu diz o seguinte, observe as figuras representadas a seguir. No anexo 6. Nessa atividade, vocês já podem recortar e montar as figuras do anexo 6. Eles são sólidos de Platão. Então, olha lá, eu montei aqui essas figuras do anexo 6. E vocês vão fazer a mesma coisa. Vão recortar e montar essas figuras. Eu tenho o tetraedro, tá? Que é uma figura composta por faces triangulares. Eu tenho também o cubo, novamente, que é uma figura, um poliedro formado por faces quadradas. Tá? Olha lá a regularidade deles. Eles têm as faces com o mesmo tamanho, são as mesmas figuras geométricas, tá? Aqui eu tenho o octaedro, então tem 8 faces e as 8 faces são triangulares. Eu tenho também o dodecaedro,
Então, eu tenho 12 faces e são faces pentagonais. E eu tenho o icosaedro, tá? Então, eu tenho aqui 20 faces triangulares, todas do mesmo tamanho, o mesmo formato. Então, vocês recortem e colhem bonitinho. E guardem para próximas aulas. Então, todas essas figuras que vocês estão montando, sempre deixa num saquinho separadinho, num lugar que não amasse, porque durante o ano a gente vai estar usando em outras atividades do EMAI. Nessa atividade, está escrito assim: elas representam figuras geométricas muito especiais. São conhecidas como sólidos de Platão. Faça uma pesquisa e escreva um pequeno texto sobre elas. Então, vocês vão pesquisar o que são esses sólidos de Platão, tá? E vão escrever o que vocês descobriram. Daí vocês colocam, fazem um pequeno texto nessas linhas aí no caderno de vocês, no livro de vocês, para encerrar essa atividade. Por hoje é só. Bom dia para todos, bom resto de semana. Deus. Por hoje é só. Então, até a nossa próxima aula. Deus abençoe a todos. Por hoje é só. Então, tenham um bom dia, um bom resto de semana e Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.